Um aviso aqui no começo do vídeo, o áudio que eu seguro na mão para gravar, usar ele como microfone, não foi gravado, então eu tive que usar o áudio ambiente nesse vídeo. Porém, ainda dá para entender normalmente e assistindo o vídeo vocês vão se acostumando com o áudio. Então eu peço perdão por ter perdido o áudio de qualidade. Então bora continuar com o vídeo. Fala galera, mais um vídeo pro canal. Nesse vídeo aqui estarei falando sobre o falar em línguas estranhas. Esse vídeo pode ser taxado de polêmico, porém ele é necessário, ele é bíblico, então a gente deve aprender e buscar estudar a palavra de Deus com cautela, com mansidão, com sabedoria a fundo, buscando o Espírito Santo no nosso entendimento dela, que não nós buscamos nosso próprio entendimento. Eu li diversas vezes todas as passagens que eu estarei apresentando aqui para vocês, fiz devocionais, vi vídeos, livros, para me chegar a uma conclusão e estar fazendo esse vídeo aqui para vocês. Não foi fácil, eu mesmo relutei muito em aceitar algumas coisas, porém estarei mostrando a verdade que agora Deus me apresentou. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Caso vocês queiram, deixar algumas fontes na descrição, como Bíblia de Estudo, canais que eu cheguei a estudar um pouco sobre o assunto. Primeira coisa, o principal desse vídeo, só a Escritura, somente a palavra, somente a Escritura, ela está acima de tudo. Se assim a palavra de Deus está dizendo, a experiência não pode estar acima da Escritura. A experiência ela deve confirmar as Escrituras. Se uma experiência não tem base bíblica, ela é revogada. Bom, 1 Coríntios 12, 13 e 14, que fala bastante sobre o falar em língua, o dom de línguas estranhas, que muitos aí usam para defender o falar em línguas, como hoje em dia é em diversos cultos. Aí eu não estou jogando, não estou impondo, estou dizendo apenas o que a palavra diz, e eu ainda os respeito e considero irmãos de Cristo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu só estou aqui mostrando o que eu creio, somente isso, sem briga, sem discussão nenhuma, pelo amor de Deus. Mas o que muitas pessoas braçais usam para defender está em 1 Coríntios 14, estarei citando alguns versículos em específico ainda. Porém, uma coisa que não percebe, que os próprios títulos da Bíblia dizem, o próprio contexto diz é que Paulo, o foco dele é sim dons de línguas, mas não como pensam, como coisa boa, mas sim o Paulo está o tempo todo exortando contra o abuso, o exagero, o uso do dom de línguas de forma errônea. Então, assim, tomem cuidado para pegar versículos isolados dessas passagens. Começando por Coríntios 14, ele fala a respeito das diversidades do corpo de Cristo. Nessas passagens tem dois dons específicos que eu quero estar comentando, né? Que é o de variedades de línguas e o de interpretação de línguas. Interpretação de línguas, a tradução dela mais correta seria tradução de línguas. Então ela está ali para traduzir um idioma. Então o idioma de variedades de línguas está passível à tradução. Em 1 Coríntios 12, versículo 30, Paulo diz: nem todos falam em línguas. E ele continua também dizendo que todos os dons são para a edificação da igreja, não para a edificação própria. Um vídeo sobre batismo com o Espírito Santo e batismo com fogo já tem no canal, tá passando aí no card para vocês e tá aí na descrição, sobre se eles são para juízos, para salvação, com passagens bíblicas e tudo mais, pode assistir, que eu garanto que vai ser um cumprimento para esse vídeo. Então, porém, Paulo que mostra que nem todos não possuem todos os dons, cada dom é distribuído de acordo com aquilo que for necessário, de acordo com o corpo de Cristo, cada um tem sua função, cada um tem o seu serviço ali dentro. Então seria estranho todos terem evidência como o batismo no Espírito Santo do falar em línguas, sendo que o batismo no Espírito Santo, ao meu entender, nem é uma experiência miraculosa, sim é o Espírito Santo que você recebe na conversão, mas eu dialogo melhor isso no vídeo que eu acabei de citar aí para vocês. Paulo introduz os dons espirituais em Coríntios 12, ele faz um contraste entre experiências pagãs e experiências cristãs. Ele diz que aquele que fala pelo Espírito nunca proferiria maldições contra Jesus, e sim que ele é o Senhor. E a gente vê que no versículo 3, Paulo ele adianta uma passagem que eu vou estar pegando aqui na Bíblia para vocês, ele adianta o argumento que ele usou em 1 Coríntios 14, do 6 ao 19, que eu ainda vou estar lendo para vocês ainda nesse vídeo. Ele fala sobre o falar incompreensível, assim ninguém entende o que você está falando. Assim, esse falar incompreensível, a igreja não seria edificada através dele. Teria que ter junto dele um conhecimento do que está sendo dito. Paulo então volta o seu contraste, dizendo que até os ímpios, até os pagãos falam de maneira miraculosa, mas o que importa no final é o que eles dizem. E também Paulo dá a entender nos versículos 4, 5 e 6 de 1 Coríntios 14 que os coríntios estavam exagerando no dom de falar de línguas. E Paulo finaliza o Coríntios 12 dizendo que o mesmo Espírito ele faz a distribuição de dons com o seu corpo de Cristo, com a diversidade na unidade de Cristo dentro da igreja. Então ele explica que a gente não deve usar os dons de formas egoístas ou para si próprio, que há uma importância nessa diversidade, que é para a edificação da igreja e não o engrandecimento da própria pessoa. Paulo ainda fala da superioridade espiritual de algumas pessoas que menosprezam a outros por não terem tais dons, dando a entender que eles pareciam ser mais fracos ou menos dignos. Então eles acabavam aqui por menosprezar alguns dons e dando ênfase a outro, que é o propósito de Paulo estar escrevendo esses 3 capítulos. Como hoje a gente vê o pessoal dando um foco muito em dons revelacionais, falar em línguas e esquecendo dos outros. Então Paulo mostra que todos os dons são importantes, até aquele mesmo que parece ser menos importante, porque porém ele é importante. Paulo finaliza a Coríntios 12 fazendo diversas perguntas retóricas.
mostrando que nem todos têm todos os dons. E ele aqui cita o falar em língua, que os dons devem ser para a edificação da igreja e um falar de entendimento para instruir os outros. Ele fala, são todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, têm todos os dons de realizar milagres, têm todos os dons de curar, falam todos em línguas, todos interpretam, entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Então nem todos têm todos os dons. Sobre 1 Coríntios 13 vai estar saindo um vídeo completo no canal sobre ele, que vou estar discutindo acerca se os dons espirituais continuam ou não continuam hoje em dia, de que forma eles continuam. É bem completa mesmo, espero que vocês gostem. Se saiu já vai estar aí no card fazendo para vocês e vai estar aí na descrição. Porém, um versículo importante que eu quero discutir de 1 Coríntios 13 é o versículo 1 agora para vocês, que Paulo usa de hiperbole, usa de exagero para estar exortando Coríntios. Ele fala, ainda que eu falasse a língua dos anjos. Em nenhum momento ele diz que fala a língua dos anjos. Ele está usando de exagero. E aqui ele, novamente, continuando, ele está falando sobre o uso errôneo dos línguas estranhas. Paulo está ensinando eles da forma certa de usar esse dom que muitos interpretavam de forma errada. E seria também muito estranho a gente falar a língua dos anjos. Qual seria a necessidade disso? Não faz sentido falar a língua dos anjos. E se você para pensar que a língua dos anjos também seria a língua dos demônios, aí que vai ficar mais cabuloso ainda o negócio. Agora chegamos em 1 Coríntios 14, onde Paulo ele faz toda a separação do falar em línguas do ambiente de cultos, ambiente evangelístico e ambiente para os incrédulos. 1 Coríntios 14, do versículo 1 a 16, Paulo diz que quem está falando em línguas no ambiente de culto e não há intérprete, não há alguém traduzindo o que ele está falando em mistérios, ele está falando em palavras incompreensíveis. Assim a igreja não entende o que está sendo dito e assim ela não está sendo edificada. A pessoa está usando o dom para edificação própria e isso seria errado. Paulo fala que além da edificação própria que traz realmente para a pessoa, teria que vir junto de um conhecimento do que ele está sendo dito. Paulo deixa isso muito claro. E Paulo ele faz um contraste entre o dom de profecia e o dom de línguas estranhas, dizendo que o dom de profecia, ele fala, eu gostaria que todos vocês falassem língua, mas porém eu prefiro que é o de profecia, pois ele é língua compreensível e todos vão entender. Já o de línguas estranhas, não, ninguém entende se não há intérprete. Então o dom sendo para a edificação da igreja, não tendo intérprete, Paulo recomenda que eles não falem línguas. Paulo diz, eu prefiro falar 10 palavras compreensíveis a falar 10.000 palavras em línguas. Paulo recomenda para falar pelas línguas entendíveis, tá? Em 1 Coríntios 14, do 7 ao 19, tudo isso que eu falei também, né? Paulo cita uma profecia do Antigo Testamento em 1 Coríntios 14, 21, que haveria um sinal em que todos falariam em línguas e mesmo assim não entenderiam, seria um sinal para os incrédulos. Ele cita Isaías 29, 9 ao 13. E para finalizar, no versículo 22 ao 28, Paulo fala que o falar em línguas sem interpretação seria um sinal para os descrentes, para os incrédulos. Assim, ele recomenda que não fale, para que pessoas não venham a ser escandalizadas por conta disso. Imagina não os cristãos entrando na igreja e vendo isso, essa bagunça de falar em línguas, palavras não incompreensíveis, ia acabar escandalizando e eles iam acabar falando, pô, esses caras são loucos, como aconteceu em Atos 2. Pois são as minhas palavras, eu resumi 1 Coríntios 14, vocês podem estar lendo versículo por versículo. Para quem é assinante, membro do canal, tem um vídeo lá lançado, eu faço uma leitura do meu devocional que eu explico versículo a versículo de 1 Coríntios 14, para quem ainda restou dúvidas e realmente tem temor, realmente quer entender a fundo toda a explicação, vai lá, assiste lá, mas para quem não é também, eu creio que essa explicação já dá para vocês ter uma introdução sobre o assunto e vocês lerem por si próprio aí também. Espero que vocês sejam convencidos pelo Espírito Santo do Senhor. Então bora continuar com o vídeo, só com a leitura do finalzinho que eu faço lá do vídeo dos membros. Paulo finaliza resumindo o assunto que fora falado, a decência e a ordem no culto da igreja, promovendo o alvo da edificação mútua, manifestando que o nosso Deus não é de confusão, e sim de paz. Continuando, então falar em línguas estrangeiras, línguas estranhas, outros idiomas, são línguas existentes, línguas humanas. Em um momento Paulo diz ser línguas que não existem, línguas angelicais. Em Atos 2, que é onde tem que falar em línguas, a gente vê que eram línguas humanas, quando ele prega de forma evangelística, aqueles que estão no caminho para crer, eles ouvem suas próprias línguas e são evangelizados. Agora, aqueles incrédulos e descrentes que não creem, que creem, mas atacam a Deus e não querem seguir o seu caminho, são um sinal de julgamento para eles. Em questão de ordem de culto, de questão do culto, seria línguas que eles estariam falando línguas estranhas para quem já é um cristão. Eles não entenderiam o que está sendo dito, então teria que haver um intérprete para que eles entendam a profecia e a igreja possa julgar. Mas em Romanos 8:26 diz que o Espírito Santo fala com a gente através de gemidos inexprimíveis. Mas se você pegar o contexto, versículo 22 e 23, você vê que é um gemido de dor, de sofrimento, Deus se colocando ao nosso lado durante a oração, entendendo nossa situação. Aqui em nenhum momento ele se refere a idiomas. Então, glossolalia seria palavras aleatórias, livre vocalização. Infelizmente é o que acontece muito hoje em dia, vãs repetições.
Eles apenas repetem a mesma frase o tempo todo. É estranho que uma língua estranha seria outro idioma, mas esse outro idioma só tem uma frase. E às vezes é para frases que nem tem traduções. Eu quero estar fazendo aqui 2 citações que eu cheguei a ver no vídeo sobre do Iago Martins. O vídeo dele vai estar aí na descrição, que ele cita sobre Selva Batista. Vai estar passando todas as informações dela aí na tela. Ela diz que as falas de línguas hoje em dia, no meio pentecostal, muitas das vezes são livres vocalizações da fala mãe. Eles não estão falando outros idiomas, eles estão fazendo livres vocalizações, são palavras aleatórias da língua mãe deles, a língua portuguesa no nosso caso. Então, tipo, eles estão falando com o mesmo sotaque, entende? Então as línguas elas são criadas pelos falantes a partir dos fonemas das línguas. Então muitos pentecostais, infelizmente, eu não estou sendo incrédulo, eu creio no dom de línguas estranhas, falar línguas humanas, porém com ordem, decência, com ordem no culto e com intérprete, não da forma que hoje acontece como livre vocalização, e muitos aprendem a falar línguas estranhas por conveniência, acaba que só repetir o que o outro está falando, e na emoção, no barulho, na pregação alta, você se emociona e acaba e se livre vocaliza. Então são incorporações das nossas línguas maternas. Outra citação é de Carlson A. Chung. Nossa, eu não sei falar esse nome, está passando as informações aí na tela. Ele registrou áudios de cultos pentecostais falando em línguas e de crianças livre vocalizando. E ele mostrou esses vídeos a pentecostais. E adivinha, os pentecostais votaram que as crianças estavam falando línguas estranhas. Para você ver como as línguas estranhas e vocalizando são tão próximos. São a mesma coisa no caso, né? Então a gente não vê nenhum sinal na Bíblia e claramente, questão de lógica, de uma língua sobrenatural, seja humana ou de qualquer estrutura idiomática, não sendo essa então a língua falada no Novo Testamento. Então cuidado, analisa bem as escrituras, não tem como você de interpretação de línguas falar línguas estranhas, é o mesmo dom, é a mesma fala, não teria o porquê de existir 2 dons parecidos. Paulo deixa isso claro, o tempo todo eles usam a mesma palavra de grossa, que significa idiomas, em todas as passagens. Então não é sendo incrédulo, não é atacando ninguém, mas é você ter temor à palavra de Deus e não ir acostumado pelo que pregam para você e não seguir homens, seguir a palavra de Deus. Deus abençoe a todos.